Bom dia, graça e paz. Vamos a mais um capítulo na nossa magnífica jornada pelas Escrituras. Hoje a nossa leitura encontra-se no livro do profeta Isaías, capítulo de número 10, que diz: Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem decretos opressivos, para negarem justiça aos pobres, para privarem seu direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Mas o que vocês vão fazer no dia do castigo, na calamidade que vem de longe? A quem vão pedir socorro e onde deixarão a sua glória? Nada mais lhe resta fazer, a não ser curvar-se entre os prisioneiros e cair entre os mortos. Nem com tudo isso se desviou a ira de Deus, e a mão dele continua estendida. Ai da Assíria, cetro da minha ira, a vara em sua mão é instrumento do meu furor. Eu a envio contra uma nação ímpia, e contra o povo da minha indignação lhe dou ordens, para que dele roube a presa e lhe tome o despojo, e o ponha para ser pisado aos pés, como a lama das ruas. Ela, porém, assim não pensa, o seu coração não entende assim. Pelo contrário, em seu coração só pensa em destruir e exterminar não poucas nações. Porque diz: Não são meus comandantes todos os reis? Não é Calno como Carquemes, não é Ramate como Arpade e Samaria como Damasco? O meu poder atingiu os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e as de Samaria. Será que não posso fazer com Jerusalém e os seus ídolos o mesmo que fiz com Samaria e os seus ídolos? Por isso, quando o Senhor tiver acabado com toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Síria e o excessivo orgulho de seus olhos. Porque o rei disse: Eu fiz isso com o poder da minha mão e com a minha sabedoria, porque sou inteligente. Removi os limites dos povos, roubei os seus tesouros, e como valente abati os que se assentavam em tronos. Meti a mão nas riquezas dos povos, como se mete a mão no ninho e como se ajuntam os ovos abandonados, assim eu juntei toda a terra, e não houve quem batesse as asas, ou abrisse o bico, ou desse um pio. Será que o machado pode se gloriar contra aquele que corta com ele? Ou será que a serra pode se engrandecer contra o que a maneja? Seria como se o cetro movesse quem segura o bastão, levantasse quem não é madeira. Por isso o Senhor dos Exércitos, fará definhar os soldados deles. Todos os robustos e debaixo da sua glória acenderá uma chama como a chama de fogo. Porque a luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo como labareda, que num só dia queimará e consumirá as ervas daninhas e os espinheiros da Síria. Também destruirá totalmente a glória da sua floresta e do seu campo fértil, e será como quando um doente vai definhando. As árvores que restarem na sua floresta serão tão poucas que até uma criança poderá contá-las. Naquele dia, os restantes de Israel e da casa de Jacó que tiverem escapado nunca mais se apoiarão naqueles que os feriu, mas se apoiarão no Senhor, o Santo de Israel. O resto voltará, sim, o resto de Jacó voltará para o Deus forte, porque ainda que o seu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, apenas um resto voltará. Uma destruição está determinada, transbordante de justiça, porque essa destruição já determinada, o Senhor dos Exércitos, a executará no meio de toda a terra. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos: Povo meu que mora em Sião, não tenha medo da Síria quando ela castigar você com uma vara e levantar contra você o seu bastão à maneira dos egípcios. Pois daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para o consumir. Porque o Senhor dos Exércitos suscitará contra ela um flagelo, como a matança de Midian junto ao rochedo de Horebe. O seu bordão estará sobre o mar, e ele o levantará como fez no Egito. Naquele dia, o peso dele será tirado dos ombros de vocês e o jugo deles será removido do pescoço de vocês. Jugo que será despedaçado por causa da gordura. A Síria vem a Iate, passa por Migron e em Micmas largará sua bagagem. Passa o desfiladeiro, a Jola se engeba, já Ramá treme, Gibeá de Saul foge. Grite bem alto, ó filha de Galim, escute, ó Laís, pobre Anatote. Madmena se dispersa e os moradores de Gebim foram para salvar-se.
Nesse mesmo dia, a Síria parará em Nobe, agitará o punho fechado para o monte da filha de Sião e a coluna de Jerusalém. Mas eis que o Senhor dos Exércitos, cortará os ramos com violência. As árvores de grande porte serão derrubadas, e as mais altas serão abatidas. Cortará com machado as árvores das florestas, e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, te bendizemos por essa porção da Sua palavra, uma porção tão magnífica, tão bela, onde o Senhor nos mostra que muitas vezes o Senhor levanta povos para exercer juízo sobre o seu povo. Um povo que muitas vezes é desobediente e rebelde, recebe da parte do Senhor o juízo e o castigo. Mas o texto também nos mostra que o Senhor preservará um remanescente fiel para ti e que o Senhor mesmo se colocará contra todos esses que se levantam contra o povo do Senhor. Vivemos um tempo de injustiça, de leis injustas, de governantes corruptos, de absurdos, de aberrações, de abusos de autoridade e de poder. Vivemos num tempo de tirania, inclusive na nossa nação, onde leis injustas são estabelecidas e outras são simplesmente desprezadas. Na maioria das vezes, as leis que beneficiam o povo, em especial o teu povo, têm sido desprezadas, têm sido infligidas e têm trazido transtorno e angústia para o povo do Senhor nesta nação e para toda a nação brasileira, principalmente para os pobres e necessitados. Mas sabemos que o Senhor é quem peleja por nós. Sabemos que esses que têm exercido a autoridade com abuso de poder, com falcatruas, com corrupção, hão de ser punidos e julgados pelo Senhor, muito menos, muito mais rápido do que eles imaginam. E o juízo, o castigo do Senhor será muito severo. Pai, tenha misericórdia da nossa nação, tenha misericórdia do povo brasileiro. Que o Senhor estenda as tuas mãos de poder e faça justiça. Que o Senhor retire todos esses que governam de uma maneira injusta, seja no governo federal, estadual, municipal, no governo eclesiástico, no seio da tua igreja, onde estiver havendo injustiça, que o Senhor, que é a nossa justiça, se ponha contrário e manifeste a tua graça. Senhor, preserva o teu povo, sustenta o teu povo. Abençoa também os necessitados dessa nação, trazendo paz, trazendo conforto, trazendo consolo, trazendo convicção de que o Senhor está vendo todas as coisas e no devido tempo exercerá o seu juízo. Permita-nos, Senhor, fazer parte desse remanescente fiel, que permanecerá firme aos teus pés, servindo ao Senhor com alegria, apesar de todas as circunstâncias. Que a tua bênção e a tua paz esteja sobre nós. É assim que oramos, agradecidos, no único nome pelo qual importa que sejamos salvos, o nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador, em nome de que oramos. Amém. Deus em Cristo nos abençoe e nos mantenha fiel a Ele e a Sua palavra. Amanhã estaremos de volta, se o Senhor assim permitir. Um grande abraço a todos.